princípio era o verbo, e o verbo era Deus. O verbo estava com Deus. Tudo que foi feito se fez por Ele. Nada poderia ser feito sem Ele. Nele estava a vida, e a vida, a luz dos homens. Essa luz iluminou nas trevas. Tudo que foi feito se fez por Ele. Nada poderia ser feito sem Ele. Ele está
sobre ti. Porque em eis as trevas cobrem a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti aparece o resplandecente, o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. Jesus, oh, Jesus, luz, luz do mundo, Ele é a luz do mundo. Eu canto Jesus, Jesus, luz do mundo, Ele é a luz do mundo. Graça e paz, Igreja de Jesus. Estamos hoje em mais uma celebração ao nosso Deus. E hoje, pela ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Alegre está o nosso coração na ressurreição de Jesus Cristo, pois nele está a nossa alegria e o nosso louvor. Acompanhe comigo a leitura da Palavra de Deus em alguns textos selecionados. Tu me farás conhecer a verdade da vida. Na tua presença há plenitude de alegria. A tua mão direita há delícias perpetuamente. Portanto, com alegria tirareis águas das fontes da salvação. E direis naquele dia: dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei notórios os seus feitos entre os povos. Proclamai quão excelso é o seu nome. Regozijar-me-ei muito no Senhor. A minha alma se alegrará no meu Deus. Porque como a terra produz os seus renovos, e como o horto faz brotar o que nele se semeia, assim o nosso Deus fará brotar a justiça e o louvor perante todas as nações. Quanto anseio encontrar Jesus, quanto anelo ouvir a sua voz, quando enfim a redenção chegar, com ternura vou lhe Uníssono. Que feridas são essas nas tuas mãos? Que feridas são essas nos pés?
feridas com que fui ferido em casa de amigos meus. Que feridas são essas nas tuas mãos? Que feridas são essas nos pés? São feridas com que fui ferido por te amar até o fim. Quanta dor causei ao meu Jesus, sofrimento amargo lá na cruz. Dessa história, desse amor sem par, não me cansarei de perguntar. Que feridas são essas nas tuas mãos? Que feridas são essas nos pés? São feridas com que fui ferido em casa de amigos meus. Que feridas são essas nas tuas mãos? Que feridas são essas nos pés? São feridas com que fui ferido por te amar tanto, por te amar tanto. Amar até o fim. Amar até o fim. A Bíblia diz que o meu rei é o rei dos judeus. Ele é o rei de Israel. Ele é o rei de justiça. Ele é o rei da história. Ele é o rei do céu. Ele é o rei da glória. Ele é o rei dos reis. Ele é o Senhor dos senhores. Este é o meu rei. Me pergunto se você o conhece. Meu rei é um rei soberano. Nenhum tipo de medida pode definir o seu amor ilimitado.
Ele é continuamente forte, Ele é inteiramente sincero, Ele permanece para sempre, Ele é imortalmente gracioso, é imperialmente poderoso, Ele é imparcialmente misericordioso. Este é o meu Rei Yeshua. Ele é o Filho de Deus, Ele é o Salvador do pecador, Ele é a peça central da civilização, Ele vive em si mesmo, Ele é augusto, Ele é o único, Ele é sem paralelo, Ele é sem precedentes, Ele é supremo, Ele é preeminente, Ele é a sublime ideia na literatura. Ele é a mais alta personalidade na filosofia, Ele é o problema supremo na alta crítica, Ele é a doutrina fundamental da teologia verdadeira, Ele é o único qualificado para ser um salvador totalmente suficiente. Me pergunto se você quer conhecê-lo hoje. Ele é o milagre do século, Ele é o único capaz de suprir todas as nossas necessidades simultaneamente. Ele supre força para o fraco, Ele está disponível ao tentado e ao atribulado. Ele se compadece e salva, Ele guarda e guia, Ele cura o doente, Ele limpa o leproso, Ele perdoa pecadores, Ele absolve devoradores, Ele liberta os cativos, Ele defende o fraco, Ele abençoa o jovem, Ele serve ao desafortunado, Ele honra o velho, Ele recompensa o diligente e embeleza o humilde. Você o conhece? Você conhece Yeshua? Meu Rei é a chave do conhecimento, Ele é a fonte da sabedoria, Ele é a entrada da libertação, Ele é o caminho da paz, Ele é a estrada da justiça, Ele é a vereda da santidade, Ele é o portão da glória, Ele é o mestre dos poderosos, Ele é o capitão dos conquistadores, Ele é a cabeça dos heróis, é o líder dos legisladores, Ele é o superintendente dos vencedores, Ele é o governador dos governadores, Ele é o príncipe dos príncipes, Ele é o Rei dos reis, Ele é o Senhor dos senhores. Este é o meu Rei, seu ofício é múltiplo, sua promessa é certa, sua luz inigualável, sua bondade não tem limites, sua misericórdia é eterna, seu amor nunca muda, sua palavra é plena e a sua graça é suficiente. Seu reino é justo, seu fardo é leve, seu jugo é suave. Bem, eu desejaria poder descrevê-lo para você, mas ele é indescritível. O meu Rei é indescritível, ele é incompreensível, ele é invencível, ele é irresistível. Estou tentado lhe dizer, amado, que os céus dos céus não pôde contê-lo, muito menos um homem explicá-lo. Você não pode tirá-lo da sua mente, você não pode afastá-lo de suas mãos, você não pode prolongar os seus dias e não pode viver sem ele. Os fariseus não suportaram, mas descobriram que não podiam pará-lo. Pilatos não achou falha nele, as testemunhas não conseguiram fazer com que seus testemunhos concordassem sobre ele. Herodes não pôde matá-lo, a morte não pôde lidar com ele, e a sepultura não pôde contê-lo. Este é o meu Rei, ele sempre foi, ele sempre será. Eu estou falando sobre o fato que ele não teve predecessor e não terá nenhum sucessor. Não havia ninguém antes dele e não haverá ninguém após ele. Você não pode depô-lo, ele não irá renunciar. Este é o meu Rei, louve ao Senhor. Este é o meu Rei, teu é o reino, o poder e a glória. Todo o poder pertence ao meu Rei. Nós ouvimos falar de poder negro, poder branco, poder verde, mas o poder é de Deus. Teu é o poder, tua é a glória. Tentamos conseguir prestígio, honra, glória para nós mesmos, mas a glória é toda dele. Teu é o reino, teu é o poder, a glória para sempre, sempre, sempre. Quão longo é isso? Sempre, sempre, sempre. E quando você passar por todos para sempre, então é o amém. Yeshua HaMashiach, este é o meu Rei. Aleluia.
sobre o trono do céu. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para
Jesus, eu encontrei minha esperança, luz, canção, lugar seguro nele achei, rocha que não se abalará. Que grande amor em Cristo há, sem medo posso caminhar. Consolador, completa-me, em seu amor me apegarei. Só em Jesus eu encontrei homem divino, Salvador, presente doce de amor. Foi rejeitado pelos seus, naquela cruz sim padeceu. Justiça ele satisfez, não sofro mais condenação, por sua morte viverei. Seu corpo inerte ali ficou, luz que ante as trevas se apagou. Glorioso dia então nasceu, vivo ele está, ressuscitou. Vitorioso ressurgiu, do meu pecado redimiu, pois ele é meu e dele eu sou, pelo seu sangue me comprou. Não há mais medo, culpa em mim, esse é o poder de Cristo. Por toda a minha vida aqui
serão os meus dias. Nem o poder do inferno irá das suas mãos me afastar, até voltar ou me chamar. Só em Jesus confiarei. Alegre está o nosso coração na ressurreição de Jesus Cristo, pois nele está a nossa esperança da vida eterna. Acompanhe comigo a leitura bíblica em Isaías 53, versos 4 e 5. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou, de seu sofrer participar, a sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou
o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Imerecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida, e eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor, que me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor, que me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Graça e paz, Igreja de Jesus. Hoje é o dia da ressurreição. Nós, cristãos, celebramos a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quais são as últimas notícias? É a reforma ministerial do presidente Bolsonaro? É a vacina que está chegando para aqueles que têm menos de 60 anos?
É o lockdown que vai terminar? Ou, quem sabe, será estendido ainda por mais alguns dias? Quais são as últimas notícias? Todos nós estamos sempre desejosos de saber as últimas notícias. Quais são as últimas notícias? Ficamos consultando as redes sociais, ficamos assistindo a televisão, procurando ver os telejornais, e estamos à busca das últimas notícias. Então, hoje eu gostaria de falar sobre as últimas notícias. E para falar sobre elas, eu busquei no Evangelho. Há uma das histórias mais curiosas a respeito da ressurreição de Jesus. Ela se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 24, 13 a 35. Nessa narrativa, Jesus aparece a 2 discípulos que estão a caminhos de uma aldeia chamada Emaús, que distava 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, esses discípulos eles conversavam a respeito daquilo que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, estavam impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão conversando enquanto caminham? E eles pararam com o rosto entristecidos e disseram. Um deles, chamado Cleópas, perguntou: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe nada a respeito dos últimos acontecimentos? E aí Jesus faz a pergunta: quais são as últimas notícias? E eles responderam: o que aconteceu com Jesus de Nazaré? Ele foi condenado pelos chefes dos sacerdotes e as autoridades, que o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que ele era quem iria trazer a redenção a Israel. E hoje já é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. É verdade, eles disseram que algumas das mulheres foram até o local onde tinha sido sepultado, mas encontraram o túmulo vazio. Não acharam o corpo deles. Eles voltaram e contaram a outros dos nossos companheiros. Eles foram até o lugar onde Jesus tinha sepultado e também não viram nada, apenas os lençóis dobrados à parte. E Jesus então faz a pergunta a eles: como vocês custam a entender e a crer naquilo que foi escrito, que os Moisés e os profetas escreveram e disseram? E então Jesus, começando de Moisés, passando por todos os profetas, explicou-lhes que constava a respeito do Messias tudo aquilo que de fato aconteceu na pessoa de Jesus. E esse tempo, enquanto estavam caminhando, chegou o local onde os discípulos deveriam repousar, e já era mais ou menos, já era tarde daquele dia. Jesus fez menção como fosse caminhar ainda mais adiante, e ele foi convidado então para entrar na casa, e Jesus aceitou o convite, entrou, e eles tiveram então um tempo ali de refeição. E no momento da ceia, ali no momento daquela refeição, Jesus tomou a iniciativa, pegou o pão e entregou a eles. E nessa narrativa, nessa história de Lucas, diz que os olhos deles abriram e eles passaram a compreender que era de fato o Cristo, porque naquele momento Jesus desapareceu da presença deles. E eles olharam por os outros e disseram: porventura não ardia os nossos corações enquanto ele nos falava a respeito das Escrituras? E eles então voltaram para Jerusalém, encontraram-se com os discípulos e disseram: na verdade, Jesus está vivo. Eu queria pensar com você sobre as últimas notícias. Quais são as últimas notícias? Veja que aqueles discípulos estavam tristes, estavam cabisbaixos por aquilo que estava acontecendo. Uma morte havia acontecido, e uma morte
de fato terrível. Mas Jesus quer trazer uma nova versão dos fatos que estavam acontecendo. Jesus queria dizer, como disse, que na verdade as últimas notícias não eram a respeito da morte dele, mas a última notícia é que ele ressuscitara. Jesus estava vivo, Jesus estava ao lado deles, Jesus estava caminhando com eles, Jesus tinha ressuscitado. Então hoje nós estamos vivendo diante de tantas notícias, à semelhança daquelas que aconteceram com a morte de Jesus, e eu quero dizer a você que as últimas notícias não são notícias de morte, mas são notícias de vida. Nosso Deus está vivo. Você crê num Deus vivo, eu creio num Deus vivo. Se você não crê, você pode crer no dia de hoje. Essa é a grande notícia que nós temos que dizer. A morte existe, mas a vida eterna foi prometida a todos aqueles que creem pela fé que Jesus Cristo, ele foi morto, mas ressuscitou. E ele é o intermediário entre Deus e os homens. Quando nós olhamos nos evangelhos, nós vemos versões a respeito do sumiço do corpo de Jesus. Por exemplo, nós temos naquela época uma versão que surgiu e que foi registrada no Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículos 63 a 66, uma versão sobre o sumiço do corpo de Jesus, precisamente, intencionalmente divulgada pelos principais sacerdotes. Isso quando eles procuraram a Pilatos, pediram até uma guarda especial para que fosse colocado ali no túmulo de Jesus, para que os discípulos não viessem e roubassem o corpo de Jesus e depois divulgassem que ele tinha ressuscitado. E foi essa versão que eles pagaram os guardas para divulgarem. E a acusação é que os discípulos teriam roubado o corpo de Jesus. É interessante que essa narrativa foi divulgada, de fato, naquele tempo, mas ela não encontra coerência na atitude dos próprios discípulos. Que motivação teriam os discípulos de pregar um Cristo ressuscitado se era mentira, se eles tinham a posse de um corpo, se eles estavam de posse de um corpo? Outra questão intrigante é que no relato do evangelista João, capítulo 20, versículo 7, diz que foram encontrados o lençol dobrado à parte. Então a pergunta que surge é: por que alguém roubaria o corpo e deixaria ali o lençol? E ainda mais o lençol dobradinho à parte. Não tem nenhum sentido esta história, né? Essa narrativa. Meus amigos e meus irmãos, nós precisamos tomar muito cuidado com as narrativas e versões a respeito das coisas que acontecem à nossa volta. Nós temos sido bombardeados pelos meios de comunicação, pela televisão, pelos telejornais, muitas narrativas, muitas versões de coisas que estão acontecendo que não são verdade. E é preciso que nós estejamos bem atentos a esta situação, porque tanto hoje como no tempo antigo aconteceram as mesmas coisas, narrativas, não é? São factoides são versão de fatos verdadeiros, e isso, claro, deixa-nos entristecidos. Como entristecidos estavam aqueles dois discípulos? O texto que falamos nesse momento fala que eles estavam cabisbaixos, porque eles estavam focados na morte. Meus amigos, nós precisamos voltar, como diz o profeta Jeremias, precisamos pensar naquilo que nos dá esperança. E o que nos dá esperança é esta mensagem. Essas são as últimas notícias, são excelentes notícias. Jesus está vivo, ele ressuscitou. Ele foi morto, foi crucificado, foi morto, foi sepultado, mas ele ressuscitou. E nós estamos hoje celebrando a ressurreição de Jesus. Você pode dizer um aleluia, um glória a Deus. Nós servimos um Deus vivo, não um Deus morto. Alguns
Brasileiros costumam carregar um crucifixo onde Jesus está pregado naquela cruz. Olha, toda vez que você vir alguém com Cristo crucificado, você diga a ele, não está ali naquela cruz. A cruz está vazia porque ele ressuscitou. O túmulo está vazio. Estava vazio, de fato. Uma outra narrativa que surgiu no tempo e que foi veiculada é que as mulheres teriam errado o túmulo de Jesus. Os 4 evangelhos falam sobre esta questão do túmulo de Jesus. Mateus, por exemplo, capítulo 27, versículo 61, diz que as mulheres acompanharam o sepultamento. Elas sentaram frente ao túmulo e elas foram com uma missão muito específica, porque pensavam elas no dia seguinte voltarem para levar especiarias, como uma espécie de homenagem. Maria Madalena estava ali nesse momento. O evangelista Marcos diz, no capítulo 16, versículo 2, que ao nascer do sol, elas foram até aquele sepulcro, aquele túmulo. Você lembra que José de Arimateia pediu para que o corpo de Jesus fosse devidamente sepultado. E era uma espécie de honra. Aliás, o sepultamento é uma homenagem póstuma que nós prestamos ao falecido. E assim, José de Arimateia pediu a Pilatos que Jesus fosse sepultado condignamente. Verdade que Pilatos ficou assustado, porque Jesus, quando soube que Jesus já estava morto. Isto porque os crucificados ficavam, pelo menos durante uma semana, ali agonizando nas cruzes. Os crucificados eram colocados à margem da via principal de entrada em Jerusalém, e eles ficavam ali sangrando durante 5, 6 dias, agonizando, na verdade, na cruz. Você pode imaginar isso? Eles, na verdade, morriam de hemorragia. Era uma morte sangrenta, dolorosa. Isso para servir de exemplo a qualquer ladrão, qualquer malfeitor, qualquer sujeito considerado inimigo do público, o inimigo do Estado, ficasse ali para que servisse de exemplo, para que não cometessem os mesmos erros. Jesus levou sobre si os nossos pecados, ficou ali expiado. Mas, por divina providência, por missão a que ele veio realizar entre nós, Jesus, vamos dizer assim, morreu cedo. Ao meio-dia, ele já estava expirando. O texto bíblico diz que houve sombra sobre a terra, escureceu, na verdade, houve terremotos, houve uma manifestação do cosmos de maneira espetacular, e Jesus ali bradou o seu último suspiro. Pilatos ficou admirado quando José de Arimateia veio pedir o corpo. Então mandou que fosse verificado se de fato Jesus já tinha morrido. E a narrativa diz que, de Lucas capítulo 19, versículo 34, diz que um soldado furou com uma lança ao lado de Jesus, e dele saiu sangue e água. Uma identificação clara que Jesus já havia expirado. Então, na verdade, havia uma ideia de que Jesus teria desmaiado. Essa é uma outra versão que ocorreu no tempo de Jesus. A teoria do desmaio. Então, de fato, nós não podemos aceitar de que essas ideias, como naquele tempo, viessem a ter, de fato, uma veracidade. Então, as pessoas daquela época estavam tristes, porque estavam focadas nos últimos acontecimentos, que eram a morte de Jesus. Mas, na verdade, as últimas notícias eram que havia Jesus
ressuscitado. Aqueles 2 discípulos voltaram para Jerusalém, dizendo: porventura não ardia em nossos corações quando Jesus falava ao lado deles, desde Moisés, os profetas falando que de fato deveria ser assim que aconteceria, que o Messias passaria por todas aquelas situações de desprezo e acabando sendo crucificado. Jesus veio, passou por tudo isso por causa dos meus e por causa dos seus pecados. Ele levou sobre si todas as nossas dores. Mas a grande notícia é que a morte não pôde reter o Mestre ali, ele ressuscitou. Olha, a ressurreição é a mensagem principal que nós cristãos temos a dizer. Jesus ressuscitou. O Deus venceu aquilo que mais significava um aguilhão, uma corrente, que é a morte. Uma morte, todos nós haveremos de morrer, mas a grande mensagem é que há uma promessa de vida eterna. Deus nos amou de tal maneira que enviou Jesus Cristo para morrer na cruz em nosso lugar, para que nós tenhamos vida e vida eterna. Se você até hoje ainda não creu na ressurreição de Jesus, então essa é a grande notícia que eu quero dar para você. Essa é a grande e última notícia. Essa é a notícia que nós cristãos temos a dar ao mundo. Jesus está vivo. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Ele prometeu que voltaria. E nós, como igreja, estamos aguardando a sua segunda vinda. Jesus ressuscitou. Interessante que aqueles discípulos que estavam entristecidos, estavam com medo de também serem apanhados, depois que testemunharam a ressurreição de Jesus. Jesus não apenas apareceu àqueles 2 que estavam a caminho de Emaús, apareceu às mulheres, apareceu aos discípulos, apareceu a mais de 500 pessoas, conforme o registro de 1 Coríntios capítulo 15, versículo 3, Jesus apareceu e fez uma transformação tremenda na vida daquelas pessoas, e eles passaram agora a pregar a ressurreição de Jesus. Aquele Pedro tímido que negou Jesus 3 vezes, agora, diante de uma grande multidão, prega uma mensagem onde mais de 3.000 pessoas se converteram. O texto diz que 3.000 homens, mas se considerar as mulheres e crianças, nós haveremos de contar 20.000 pessoas se converteram. E Pedro, João, os discípulos, todos eles viveram uma vida sacrificial, e não apenas uma vida sacrificial, mas também morreram de uma morte sacrificial. Todos os discípulos morreram martirizados. A tradição da igreja diz que Tiago, filho de Zebedeu, foi o primeiro a morrer. Foi decapitado à espada por ordem do rei Herodes Agripa I, em 44 da nossa era. A tradição da igreja diz que André, lembra dele, irmão de Pedro, ele foi crucificado em Ática, na Ásia Menor. Continuou admoestando aqueles que eram os seus algozes, até exalar o seu último suspiro. Tiago, filho de Alfeu, ele foi lançado de pináculo de um templo na Ásia Menor, e ele continuou pregando até morrer, até dar o seu último suspiro. Mateus, lembra de Mateus, o ex-coletor de impostos? Ele pregou por 15 anos na Palestina, indo depois para a Etiópia, onde foi morto à espada. Bartolomeu pregou na Arábia, estendendo a sua pregação até a Índia. Alguns afirmam que ele foi amarrado a um saco e lançado ao mar, enquanto os outros asseguram que ele foi esfolado. Simão, o cananeu, ele foi executado na Pérsia por ordem do imperador Trajano. Aquele discípulo Tomé que duvidou, lembra? Eu só vou crer se eu puder colocar o meu dedo nos furos. Por isso mesmo,
Esse Tomé, meus irmãos, veio a ser um dos maiores pregadores. Ele viajou muito, pregando nas regiões da Parta, Médio, na Pérsia. Dizem que foi até a Índia. Foi morto atravessado por uma lança na cidade de Coromandel. Judas Tadeu, irmão de Tiago, ele morreu cravado em flechas. Há uma pintura dele amarrado com as mãos para trás, com várias flechas no dorso do seu corpo. João, irmão de Tiago, ele foi exilado na ilha de Patmos, por ordem do imperador Domiciano. Dizem que foi colocado dentro de um tacho de óleo fervendo, mas saiu dali ileso, um tacho de azeite fervendo, e ele saiu dali ileso. Então todos os discípulos passaram por situações difíceis. O próprio Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo. Pediu que ele fosse crucificado de cabeça para baixo, porque ele não se sentiu digno de morrer crucificado como seu Salvador. Então, vocês percebem que todos esses discípulos morreram e viveram por aquilo que criam, por aquilo que viram e testemunharam que Jesus ressuscitou. O historiador da igreja, Irineu, ele diz que o sangue dos mártires foi a semente da igreja. A igreja se expandiu por conta do testemunho desses homens a respeito do Evangelho de Jesus. O apóstolo Paulo, o grande apóstolo Paulo, também foi morto. A tradição diz que ele foi decapitado por ordem do imperador. Então, nós que estamos aqui hoje, temos que divulgar essa mensagem, temos que celebrar e compartilhar a respeito da ressurreição de Jesus. Hoje não é um dia triste, e nem poderia ser, porque celebramos não a morte do Senhor Jesus, mas a ressurreição dele, do nosso Senhor e Salvador. Se você ainda não crê em Cristo Jesus, entregue a sua vida a Ele, creia. Jesus veio, foi morto, foi sepultado, mas Ele ressuscitou. Estas são as boas notícias, excelentes notícias. Se alguém perguntar para você quais são as últimas notícias, você não vacile em dizer: Jesus ressuscitou. Essas são as últimas notícias. Que Deus abençoe, que o Senhor continue alegrando as suas vidas nesses dias. Então, quero convidar você para orar nesse momento. Vamos orar pela nossa igreja, vamos orar pelos nossos amigos, vamos orar pelos nossos familiares, vamos orar pela nossa cidade, orar pelo nosso estado, vamos orar pelo Brasil e vamos orar pelo nosso mundo. Oremos agora. Senhor Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor Todo-Poderoso, Senhor Deus da criação, Senhor Deus de tudo que existe, mais uma vez, nós nos ajuntamos por meio da fé que nós temos em Cristo Jesus, mesmo separados como estamos das nossas casas ou em que lugar tivermos, nós podemos nos dirigir ao Senhor, porque o Senhor está vivo, o Senhor é um Deus eterno, o Senhor é um Deus presente, o Senhor é um Deus onisciente, o Senhor conhece os nossos pensamentos, o Senhor conhece os nossos temores, o Senhor conhece as nossas limitações. Por isso, ó Deus, como servos do Senhor, como filhos amados do Senhor, nós nos juntamos agora a uma só voz para clamar pelo Brasil, Senhor, para clamar pela nossa gente. Ó Deus, tem misericórdia de nós, tem misericórdia da nossa gente, tem misericórdia do teu povo, Senhor. Nós queremos confessar os nossos pecados
nós nos arrependemos. Senhor, nós queremos viver em novidade de vida. Nós reconhecemos que Tu és Deus e que não há outro. E por isso, ó Deus, nós pedimos que o Senhor tenha compaixão de nós, o Senhor tenha misericórdia. Ó Deus, não leve em consideração os nossos pecados. Nós pedimos, ó Deus, pelos nossos amigos, pelos nossos irmãos, pela nossa parentela. Senhor, nós pedimos ao Senhor, nos dá livramento. Ó Deus Todo-Poderoso, nos livra, Senhor, desse vírus maldito que tem ceifado tantas vidas. Senhor, nós pedimos ao Senhor por aqueles que estão nos leitos de hospitais, naqueles que estão em casas, naqueles que estão sentindo falta de ar. Senhor, nós pedimos que haja libertação, que haja cura, Senhor. Nós pedimos que o Senhor levante aquele que está enfraquecido, que o Senhor dê uma nova esperança. Senhor, que essa circunstância seja motivo para que eles se voltem para o Senhor, para que eles se arrependam dos seus pecados, para que eles mudem de vida, que eles se voltem completamente para o Senhor. Pai, nós pedimos a Ti, Senhor, tem misericórdia do Brasil, tem misericórdia deste mundo, Senhor. Nós pedimos, ó Pai, e nos comprometemos que nós haveremos de falar mais do Senhor, contar da nossa esperança, a esperança que está em Cristo Jesus. Nós pedimos que seja assim. Pai, nós também nos colocamos à disposição para sermos usados por Ti, para levar uma palavra de consolo, uma palavra de esperança, para levar também, Senhor, algo que nós podemos dar, além de palavras, como também nos unirmos para oferecermos mantimentos. Senhor, abençoa a ação da nossa igreja. Senhor, nós pedimos por aqueles que estão sentindo-se distantes dos seus familiares. Senhor, ajunta-os novamente, Senhor. Cura-os, ó Deus, no nome de Jesus, ó Pai. Nós pedimos, alivia a nossa dor, ó Deus, a nossa saudade. Nós pedimos, Senhor, nós cremos no Senhor, porque Tu és vivo, Tu és poderoso e Tu podes fazer todas as coisas. Nós pedimos, Senhor, porque nós cremos no Senhor e nós já Te agradecemos, ó Deus, pelas maravilhas que o Senhor tem feito no nosso meio, por aqueles irmãos, irmãs, amigos que já saíram desse estado, Senhor, de dependência, Senhor, de limitação, que estão desanimados. Vai transformando o choro em riso, Senhor, vai transformando as lágrimas, Senhor, em sorriso. Nós pedimos, nós clamamos ao Senhor e o fazemos, ó Deus, na esperança do que o Senhor já nos ouviu e vai nos responder, porque nós pedimos e oramos no nome de Jesus. Amém e amém.
vertido em amor. Toda morte e todo mal, seu amor venceu ali, nada vai nos separar. Façamos juntos a bênção comunitária, que está no Salmo 90, 17. Seja sobre nós
a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Deus enviou seu Filho amado para salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. e quando enfim chegar a hora em que a morte eu enfrentarei, Sem medo então terei vitória. verei na glória o meu Jesus que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida Está nas mãos do meu Jesus que vivo está. Porque Ele vive. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei Que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive
está. Deus único, incomparável, Ele vive está, Vivo está em nós. Ele reina, Ele vive. sobre mim, sobre ti, sobre mim, sobre nós. Deus eterno, Deus único, incomparável. Ele vive, ele venceu a morte, morreu, mas venceu a morte e ao terceiro dia ressuscitou. E diz a palavra de Deus que hoje ele está à destra do Pai, advogando a minha causa, advogando a sua causa. Você também pode ter a certeza que queima no coração de cada um destes que adorou a Deus agora com essa canção. Não é religião, é relacionamento. Ele faz toda a diferença e ele deseja que você tenha essa vida em abundância pulsando dentro de você, que te traz esperança, que te traz certeza. Se você está sentindo algo diferente agora, é porque talvez você está ouvindo ele bater na porta do teu coração. Abre a porta e deixa ele entrar. Se você deseja fazer isso, eu gostaria que você fizesse essa oração comigo. Repita após mim: Senhor Jesus, me apresento diante de ti nessa hora. Eu quero essa vida pulsando dentro de mim. Por isso eu te peço, perdoa-me pelos pecados que eu tenho feito. Perdoa-me por ter desviado dos caminhos da verdade. Entra em meu coração. Seja meu Senhor, meu Salvador, meu melhor amigo. Te dou a minha vida, te dou meu coração. Obrigado, Jesus, por tua vida em mim. Assim eu oro, no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e que você agora viva em abundância essa vida que só tem quem possui um relacionamento com Jesus Cristo. Ele vive. Saindo, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe: siga-me. Mateus levantou-se e o seguiu. No dia seguinte, Jesus decidiu partir para Galiléia, quando encontrou Filipe, e disse-lhe: siga-me. Siga-me. Este é um convite simples, às vezes uma expressão de uma mãe para um filho, de um irmão para uma irmã, de um amigo para outra pessoa. Este é um convite que requer confiança, crença e ação. Exige que você confie em uma pessoa que o levará à segurança e à paz. Há muito tempo atrás, Jesus falou essas simples palavras aos seus discípulos. E seu convite ainda é válido hoje. Como ele disse: siga-me, e eu lhe ensinarei como amar o próximo, e amá-lo como a si mesmo. Siga-me, e eu lhe mostrarei como se arrepender, a se perdoar e como perdoar os outros. Siga-me para mudar de direção e começar de novo, lidando com a tempestade da vida e a tempestade da morte. Siga-me para encontrar o propósito, o seu propósito, o propósito de Deus. Quem segue Jesus vai enfrentar desafios. Seguir Jesus significa estar pronto para mudar pensamentos e atitudes para agradar Jesus. Para muitas pessoas também significa abrir mão de coisas importantes. Mas no fim a recompensa será grande. Não desista de seguir Jesus. Seguir a Jesus é dedicar a sua vida a Ele, deixando para trás a velha vida dominada pelo pecado. Seguir é andar nos passos de Jesus, tentando ser mais como Ele e obedecendo os seus mandamentos. Ele nos mostrou o caminho, Ele nos ensina o caminho. E quando seguimos seu caminho, encontramos uma nova vida.
siga-o e encontre uma nova vida. Desde o princípio, o Deus Criador, bem antes do tempo existir. Em meio às trevas, sua voz se escutou, no caos a luz fez surgir. Eu tenho falar, acende bilhões de estrelas brilhantes, planetas nascem como Deus sol sopra. Se as estrelas te adoram, eu também.
vida nos dá. E o teu falar milhões de falhas deixam de existir. Onde deste tua vida eu revivi. Se da morte levantaste, eu também. Vejo teu amor em toda a criação. Cada parte desenhada por tuas mãos. Se escolheste repetir, eu também. Vejo 8 milhões de formas de amar. Cada filho que morreste pra salvar. Se por eles deste a vida, eu também. Tu farias 100 milhões de vezes mais. Tua graça não se pode comparar. És aquele que não deixa só pra trás. Hoje estou aqui, pois Ele decidiu me amar, e então eu posso livre andar. O seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou, sem culpa então me tornou. O passado já não mais tem poder, pois novo sou, nele vou viver, posso amar. Toda morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Hoje estou aqui, pois Ele decidiu me amar, e então eu posso livre andar.
lançar, tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar, tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar, tudo entregar, vou me render aos seus pés.